Bom, a gente vai agora para a última parte de comandos de repetição, mas é claro que comandos de repetição, e assim como o condicional, né, tanto while, if, for, são coisas que a gente vai usar sempre que a gente vai programando, né? É bem essencial, assim, tá? Então a gente vai continuar exercitando e vendo mais sobre isso durante o curso, tá bom? Então, na aula retrasada, eu falei sobre verificar se o número era primo ou não, né? E a gente viu esse código, que foi o melhor código que a gente viu mais rápido, né? A gente tem um número P, e aí a gente quer verificar se esse número P é primo ou não, né? Poderia ter uma linha aqui para ler o número P, não coloquei. É, E aí a gente testava os possíveis divisores de P, né? Começando com K igual a 2, andando de 1 e 1 aqui na linha 5. Enquanto K ao quadrado fosse menor ou igual a P, né? A gente viu que bastava testar K que fosse menor ou igual a raiz de P. E enquanto eu ainda achasse que o número era primo, né? Faltou, desculpa aqui, uma linha primo igual a true no começo. Tá? Mas é o código que a gente já tinha visto. E aí, se P for divisível por K, a gente diz que primo é falso. Tá? Mas agora, e se eu quiser não saber se um número é primo, mas eu quiser imprimir todos os números primos menores ou iguais a n? Tá? Então, para saber se um número é primo, a gente teve que testar os divisores, os possíveis divisores desse primo, para saber se ele é primo ou não. Mas agora eu quero imprimir todos os primos. Então, de certa forma, eu preciso fazer isso para cada um dos números que eu acho que possa ser primo. Tá? Então, eu tenho que executar esse código aqui várias vezes, né? E aí, como é que eu faço isso? Bom, eu coloco um laço, né, um while dentro do outro, tá? Então, eu posso o comando de repetição, ele é capaz de repetir instruções, inclusive que incluam outros comandos de repetição, tá? Então, vamos lá, eu leio o número n e eu quero testar todos os números para ver se eles são primos ou não. Né? Um eu sei que não é primo, então eu estou descartando. E aí eu vou testar, então, começando em 2 até n, então eu estou somando mais um aqui por causa disso, né? Porque eu quero que que o n seja considerado. Se eu colocasse 2 até n, esse range seria de 2, o p valeria de 2 até n menos 1, mas eu quero que ele valha de 2 até n, então estou somando um aqui. Então eu vou começar achando que o número é primo, eu vou dizer que o primeiro divisor que eu quero testar dele é 2, tá? E aí a gente sabe que basta testar enquanto k for menor ou igual a raiz quadrada de p e ainda não tiver encontrado um divisor de p. Tá? Então note o uso de comentários aqui para um programa um pouco mais complicado. Tá? Então isso deixa o código mais fácil de entender. Tá? Por exemplo, não é trivial que eu preciso olhar só até raiz quadrada de p, né? Então esse é o tipo de comentário que às vezes é útil para o leitor entender por que você está fazendo isso. Então eu vou verificar se o k divide p. Então se p módulo k for igual a zero, eu digo que p não é primo. Tá? E somo 1 no k. Quando esse while acabar, eu sei se o número p é primo ou não. E aí, se ele for primo, eu imprimo o número p. Tá? E isso daqui acaba esse for aqui da linha 16. Tá? Então, note que a gente tem um for aqui, um laço, e aí depois, dentro desse laço, a gente tem vários comandos, né, várias instruções, inclusive um laço, que inclusive tem um if dentro. Tá? E isso pode ser alinhado quantas vezes for necessário para resolver o problema que a gente está interessado. Então vamos simular esse código para deixar bem claro. Eu desisti do PyCharm depois do fiasco que foi tentar debugar o programa da última vez.
E agora eu estou no Visual Studio Code, que é um editor que você pode baixar grátis também. É um editor da Microsoft, você pode baixar se você preferir usar ao invés do PyCharm. Na verdade, ele é o editor que eu uso em geral. Eu achei que o PyCharm, por ser focado em Python, seria mais prático para vocês, mas como ele não funcionou direito, eu acabei decidindo mudar aqui para o Visual Studio Code para debugar o código para vocês verem, tá? Então, eu vou criar um breakpoint aqui no começo, nesses primeiros primos.py, vou mandar rodar, tá? E então ele está parado aqui na linha 1, né? Eu vou mandar ele executar a linha 1 e ele vai pedir para eu entrar com ele. Então, digamos que a gente quer imprimir os números primos que são menores ou iguais a 10. Tá? Então, ele mostra algumas outras coisas aqui, tá? Que vocês podem ignorar, mas note aqui na esquerda que n é igual a 10. Tá? Na verdade, acho que a gente pode até colocar aqui, nesse watch, tá vendo? Então, foque aqui nesse watch, o valor de n é 10. Tá? E aí aqui, na linha 4, então a gente vai ter range de 2 até n mais 1, né? Que vai dar 11, tá? E aí, então esse P vai ser esses candidatos a primo. Tá? Então deixa eu entrar aqui. Então P vale 2, né? A gente acha que P é primo, por enquanto. E a gente vai começar a tentar com o divisor 2, que é o K aqui. Tá? Então agora eu vou esconder isso daqui e a gente vai olhar só esse watch aqui, tá? Que é o que importa pra gente aqui na esquerda. Bom, então a gente tem lá n igual a 10, que só vai controlar os valores que eu vou testar de P. O primo que eu estou tentando verificar se é primo ou não agora é 2. Eu, por enquanto, acho que ele é primo e eu vou tentar ver se 2 divide esse número, tá? E aí eu vou fazer essa conta, K ao quadrado, que dá 4 é menor ou igual a P, que é 2? Não. Então ele não vai entrar nesse while e ele vai imprimir 2. Tá? Então se você olhar aqui embaixo, que é o meu terminal, ele vai imprimir 2. Tá? Porque 2 é primo. E aí ele executou todo esse código e agora ele vai voltar lá na linha 4, né, para o próximo valor de P. Agora P vale 3. E a gente acha que 3 é primo, começa a tentar dividir por 2, vê que 2 vezes 2 dá 4, que é menor ou igual, que não é menor ou igual a 3, então não vai entrar nesse while. Então, primo é true, ele vai imprimir 3, que está certo, porque 3 é um número primo. Aí agora vamos ver, ele vai para o próximo P, que é P igual a 4, e a gente vai testar para ver se primo, a gente supõe que é primo, começa com o divisor igual a 2, e agora a gente faz essa conta, 2 vezes 2 dá 4, que é menor ou igual a 4, e primo é true. Então ele vai entrar dentro desse while e vai descobrir que o 4 é divisível por 2, certo? Então que 4 não é primo. Tá? E aí ele vai somar 1 no K para tentar o próximo divisor, que seria 3, mas como o primo é falso, ele já vai sair do while aqui. Ele vai testar essa condição e vai ir para a linha 15. E aí, como não é primo, a gente não vai imprimir o 4, que é o que a gente queria. Então, vou acelerar um pouquinho, só para fazer outros comentários mais breves aqui. Então, P igual a 5, a gente vai tentar ver se P pode ser divisível por 2, e não. E se P pode ser divisível por 3, mas a gente
3 ao quadrado já vai ser maior do que 5. Então, não. Então, ele imprime o 5. O 6, ele vai tentar dividir por 2 e dá certo. Então, não é primo. O 7, ele vai tentar dividir por 2 e não dá para dividir por 2. Por 3 ele não vai tentar, porque 3 ao quadrado já dá mais que 7. Então, 7. O 8 vai ser divisível por 2. Então, não é impresso. O 9, ele vai tentar dividir por 2. Não vai conseguir. Mas agora ele vai poder entrar nesse while, porque 3 vezes 3 dá 9, que é o nosso P. E descobre que esse cara é divisível por 3. Certo? Então não é um primo. E assim por diante. Então aqui foi um exemplo para o 9, é um exemplo onde a gente teve que executar esse laço aqui 2 vezes, né? E para números maiores a gente pode ter que executar ele várias vezes, tá? E aí imprime o 9 e o 10 não vai ser impresso, porque o 10 é divisível por 2. Tá? E aí a execução acaba. Tá? Então, isso é um exemplo de um laço dentro de outro laço. Então, eu acho que o que você tem que pensar é o seguinte: esse laço aqui pode executar um monte de vezes para um P fixo. E quando tudo isso acabar, esse P vai ser alterado. Tá? Então, tem que ter um pouco isso em mente. Isso eu acho que é uma dificuldade que alunos às vezes têm para entender que esse K e esse P não estão andando ao mesmo tempo. Esse K pode mudar várias vezes, pode aumentar muito antes de que o P aumente novamente. Bom, então a gente simulou esse cara. E se eu fizer o fluxograma desse código, é algo bem grande, tá? E por isso que chega um momento que a gente não consegue mais ficar fazendo fluxograma dos nossos programas, né? Porque começa a ficar uma coisa muito enorme, difícil de acompanhar, mas talvez esse ainda seja um útil para entender o que está acontecendo. Então o programa começa, lê o N, define que o primeiro primo que vai testar é igual a 2 e vai fazer alguma coisa enquanto o P for menor do que N mais 1. Se o P já for maior ou igual a N mais 1, o programa já vai acabar e nada acontece. Tá? Então, se você digitar, por exemplo, um N negativo, ou N igual a 0, tá? Bom, se o P for menor do que N mais 1, aí a gente vai executar todo um laço aqui, que eu quero que você abstraia um pouquinho, mas só perceba que ele vai fazer muita coisa, e aí ele vai somar 1 no P e voltar. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Está fazendo um conjunto de instruções, que é bem complicado, aí somando 1 no P e voltar. Tá? O que é esse conjunto de instruções que ele está fazendo? Ele está setando primo como true, k igual a 2, certo? E aqui ele vai ter um outro while. Tá? Então é só você notar aqui que tem uma condição, k vezes k menor ou igual a p e primo, que vai ser executada repetindo aqui por causa desse laço. Certo? Alguma coisa vai ser feita e no último passo a gente está somando 1 no k. Então aqui a gente tem esse laço dentro desse laço. Bom, o que é esse laço? Esse cara aqui é um if. Né? Então, se k dividir p, eu digo que o primo é falso. Se não, eu só somo 1 no k. E depois de ter imprimido que o primo é falso, eu somo 1 no k. Né? Então, eu posso somar 1 no k vindo por aqui ou somar 1 no k vindo por aqui. Tá? É um if sem else. Né? Então, isso daqui é feito nesse laço. Quando esse laço termina, né, que vai terminar em algum momento, que eu estou somando 1 no k cada passo, eu verifico se é primo. Se for primo, eu imprimo P. Se não, bom, tanto faz.
de qualquer forma eu vou para esse P igual a P mais 1. E aí eu repito esse laço todo. Tá? Então espero que essa imagem visual assim, ajude um pouco a entender. Né? De certa forma você tem que pensar que isso daqui está rodando, né? Só que toda vez que isso daqui roda também, isso daqui pode rodar várias vezes para uma só execução desse bloco de código. Tá? Então isso daqui pode rodar, sei lá, 100 vezes enquanto isso daqui rodou uma vez. E aí na próxima vez, rodar mais 100 vezes enquanto isso daqui rodou uma vez. Bom, vamos ver uma outra forma de achar primos. Tá? A gente sabe que 2 é primo, e porque 2 não pode ter divisores diferentes de 1 e 2, certo? Então, 2 ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. Por quê? Porque a gente está olhando só para divisores positivos, né? Não estou olhando para que menos 2 divide 2, apesar de menos 2 dividir 2, só estou preocupado com divisores positivos. E a gente sabe que um divisor tem que ser menor ou igual ao número, né? E maior ou igual a 1. Tá? Então, a gente sabe que 2 é primo. Tá? Então, o divisor precisa ser menor ou igual a 2, então não tem como, né? E o 2 já é o segundo número natural, então não tem ninguém entre 1 e 2 para ser divisor de 2. Tá? Bom, mas o que eu aprendo quando eu descubro que 2 é primo? Eu aprendo que 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, ou seja, todos os números pares, exceto o 2, não são primos. E o 3? Bom, ele é primo porque ele não é múltiplo dos primos anteriores. Né? O único primo que eu vi até agora é 2. Se ele fosse um número composto, né, ele teria que ser múltiplo de um primo menor do que ele. Tá? Então, é só se pensar em termos da decomposição do número em números primos. Né? Então, qualquer número composto é múltiplo de algum número primo. Na verdade, potencialmente de vários números primos. Tá? Então, o 3 a gente sabe que não é primo, porque ele não é múltiplo dos primos anteriores a ele. E, portanto, a gente sabe que todos os múltiplos de 3, tirando o próprio 3, não são primos. Né? A gente sabe que o 6 é divisível por 3, o 9 é divisível por 3, o 12 é divisível por 3 e assim por diante. Tá? Então, agora a gente olha, bom, o 4 a gente sabe que não é primo, mas e o 5? É o mesmo raciocínio do 3, né? O 5, ele é primo porque ele não é múltiplo dos primos anteriores a ele, ou seja, 2 e 3. Tá? E com isso a gente conclui que 10, 15, 20, 25, 30 e por aí vai, não são números primos. Tá? E o 6? O 6 a gente já sabe que não é primo porque ele é divisível por 2. Mas e o 7? O 7 ele é primo porque ele não é múltiplo nem de 2, nem de 3, nem de 5. Tá? Os primos anteriores a ele. Tá? Então essa é a ideia do algoritmo de Erastótenes, tá? Do crivo de Erastótenes. É um matemático grego que viveu de 276 antes da Era Comum até 194 antes da Era Comum. E uma curiosidade é que ele foi bibliotecário-chefe na Biblioteca de Alexandria. O pseudocódigo do crivo de Erastótenes é o seguinte: lê o número n e aí marca todos os números de 2 até n como se fossem primos. Tá? E agora, para cada número p de 2 até n, o que você vai fazer? Se quando você chega nesse número p, esse p está marcado como sendo primo, eu vou imprimir ele, porque ele é um número primo, certo? Porque ele não é divisível por nenhum dos primos anteriores a ele. E agora, que eu sei que esse número é primo, para cada múltiplo k desse número p, que for menor ou igual a n, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o k como um número não primo.
Vamos fazer isso em Python para ficar claro. Tá, então aqui eu tenho a opção do código do crivo de Erastótenes, então eu vou seguir esse pseudocódigo explicando o que eu estou fazendo. Tá? Então eu vou ler esse número n, tá? E aí eu preciso marcar todo o número de 2 até n como primo. Então eu vou fazer uma lista, que eu estou chamando de E', que ela começa vazia, tá? E aí eu quero marcar E'2 como true, E'3 como true, E'4 como true e assim por diante, tá? Só que a lista ela começa a contar de zero. Então eu vou dizer que 0 e 1 é primo, apesar de não ser, tá? Ou eu poderia até fazer o seguinte, vou até fazer um pouco diferente do que vai estar no slide. Eu vou dizer que 0 não é primo, que 1 não é primo, tá? E agora, para cada número p em range de 2 até n mais 1, porque eu quero incluir o número, eu quero incluir n, tá? Eu quero todos os números primos menores ou iguais a n, eu vou fazer um append nessa lista para colocar true, tá? Então, nesse momento, o que eu vou ter, vou até rodar aqui só para vocês verem. Tá? Então, eu estou rodando aqui, por exemplo, se eu colocar 4, perdão, eu esqueci de imprimir, eu vou imprimir essa lista é primo, tá? Então, se eu digitar 4 aqui no terminal, a gente tem que 0 não é primo, 1 não é primo, aí 2 é primo, 3 é primo e 4 é primo, tá? Então, essa é a lista que eu tenho nesse momento. Então, eu li o n, marquei todo o número de 2 até n como primo, tá? E agora o que eu tenho que fazer é para cada número p de 2 até n, eu tenho que marcar p como primo, né? Desculpa, tem que ver se ele é primo. Eu vou verificar se é primo esse número p. Se for, eu vou imprimir esse número p e eu vou ter que olhar cada múltiplo de p, certo? Tirando o próprio p e dizer que esse cara não é primo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, para cada múltiplo k do p, então eu quero começar no primeiro múltiplo de p maior que p, então a gente sabe que isso é 2 vezes p, né? Porque a gente tem o 2 vezes p, o 3 vezes p, o 4 vezes p, o 5 vezes p, e assim por diante, até n mais 1, e eu quero pular de p em p, tá? Então eu vou marcar, deixa eu só escrever aqui, é primo k igual a falso, e aí o que eu estou falando é que 2p é falso, 3p é falso, 4p é falso, 5p é falso, e assim por diante, tá? Então, deixa eu tirar esse print aqui que estava sobrando. Eu só vou fazer o seguinte, esse print P aqui, só para ficar mais visível ali no terminal, eu vou pedir para... Vou colocar o end, ao invés de dar um enter, eu vou colocar um espaço, tá? Que aí os primos vão sair todos na mesma linha. Tá? Então, se eu rodar aqui, para n igual a 10, a gente tem o que a gente queria, 2, 3, 5 e 7, tá? Que são os primos menores iguais a 10. Se eu rodar aqui com n igual a 20, tem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19, que são os primos menores iguais a 20. Tá? Eu vou debugar também esse código para ficar claro o que eu estou fazendo. Deixa eu tirar essas expressões.
Então, eu vou digitar o N aqui, digamos 20, tá? E aí a gente tem esse é primo, que é a lista que começou valendo falso e falso, né? E aí eu estou colocando true lá no final dela, a cada passo, né? Então estou adicionando esses trues no final dela, tá? Aí, eu não quero ficar executando esse laço várias vezes, 20 vezes, tá? Então isso é um truque, eu coloquei um breakpoint na linha 14, e aí eu vou mandar ele rodar, e ele vai continuar até o próximo breakpoint, tá? Então ele parou aqui. O meu P, por causa do range, começa em 2, né? E agora eu vou verificar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Então, P é igual a true, porque a gente nunca viu um divisor de 2 ao executar o nosso algoritmo, certo? Então, a gente vai imprimir o 2 aqui no terminal e a gente vai olhar para todos os múltiplos do 2, tá? Então, o meu 4 começa com 4, né? Então eu estou marcando que 4 não é primo. Aí eu estou marcando que 6 não é primo. Tá? Olhem aqui no K. Que o 8 não é primo, que o 10 não é primo, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20 não são primos. Tá? E aí agora esse laço acaba e a gente volta lá para o laço da linha 14 para o próximo número primo, para o nosso próximo tentativa de número primo, o 3, certo? 3 a gente nunca viu um divisor dele, então a gente imprime ele e a gente marca que 6, 9, 12, 15 e 18 não são primos. Aí a gente vai executar com P igual a 4, mas 4 a gente já sabe que não é primo, né? Basta ver aqui. Então a gente pula ele. O 5 a gente sabe que é primo, porque a gente nunca viu um divisor dele. Imprime 5, e aí para 10, olhem o K aqui, 15 e 20 a gente diz que eles não são primos. Alguns a gente já até sabia, né? O 10 e o 20 a gente já até sabia que não era primo. O 15 também, mas o algoritmo ignora esse fato. 6 não é primo, 7 é primo, e aí a gente vai tirar os múltiplos de 7, que é 14 só. 8 não é primo, e assim por diante, tá? Então ele vai ficar 11, por exemplo, é primo, mas não vai ter nenhum múltiplo para remover, porque o primeiro múltiplo é 22, e assim por diante. E ele vai imprimindo os primos aqui embaixo, tá? Bom, então esse é o meu código, basicamente, que está lá, tá? Só que aqui eu coloquei comentários. Aqui eu deixei primo 0 e primo 1 como true, tá? E lá no outro código eu vou deixar como false. Não importa para a execução do nosso algoritmo, importaria se você quisesse imprimir esse primo depois, ou usar esse primo para alguma outra coisa, tá? A versão mais correta seria a que eu fiz agora no editor. Tá? Então a gente está lendo N, criando esse vetor todo true, de N mais uma posições, né, de 0 até N. E aí depois a gente está verificando se o número é primo, se for a gente apaga os múltiplos dele, tá? Marca os múltiplos dele como falso. Tá? Bom, mas e daí? A gente tem dois algoritmos, dois programas que fazem a mesma coisa. Os dois listam para mim o número de... lista para mim quais são os primos, né, menores ou iguais a N. Tá? Bom, esse aqui é um gráfico
gráfico que eu gerei no meu computador aqui, tá? Então eu pedi para imprimir os números primos menores ou iguais a um n para vários valores de n, tá? E eu marquei quanto tempo o algoritmo demora para rodar, tá? Então essa curva vermelha é o anterior que a gente tinha, tá? Tem algumas perturbações aqui, em geral erros de medida, tá? O computador erra quando roda, às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas dá para ver esse crescimento aqui, né? Enquanto que o crivo, o tempo dele cresce muito mais devagar, tá? Então não só dá para ver duas coisas, não só que o crivo é mais rápido do que o outro algoritmo, e bem mais rápido em alguns casos, né? Mas que também, aparentemente, conforme for crescendo esse n, essa curva azul, esse gráfico azul, vai crescer muito mais devagar do que esse cara. Então, na verdade, essa distância está piorando bastante conforme o n está crescendo. Tá? Não é que o crivo é sempre, por exemplo, a velocidade dele é sempre, o tempo dele é sempre metade do que o tempo do outro algoritmo. Tá? Na verdade, conforme o n cresce, ele vai ficando muito melhor. Tá? Então a gente tem dois algoritmos fazendo exatamente a mesma coisa, mas um é muito mais rápido do que o outro, e isso é algo muito importante em ciência da computação, tá? E vocês vão ver isso muito durante o curso, que eu quero algoritmos que sejam rápidos, tá? Não adianta só resolver o problema, eu quero resolver o problema rapidamente. Bom, agora eu vou fazer alguns exercícios, tá? Para a gente treinar essa questão de laços encaixados. Então, faça um programa que, dado uma lista de números, teste se todos são primos, e faça um programa que conta quantos primos menores do que n existem. Tá? E aí eu também tenho um outro aqui, que é fazer um programa que, dado n, imprime um quadrado formado por asteriscos, com n linhas e n colunas, e aí repetir para retângulo e repetir para triângulo, retângulo e isósceles. Eu vou deixar mais claro daqui a pouco o que eu quero fazer com esses 3 exercícios, tá? Como sempre, é legal você parar o vídeo e tentar fazer você mesmo esses exercícios, tá? Sempre que eu for falar, vou fazer um exercício agora, às vezes eu vou esquecer de te avisar isso, que você tem que pausar o vídeo e tentar fazer, mas sempre tente pausar o vídeo e fazer o exercício você mesmo para comparar com a solução, tá? Como a gente não está numa sala de aula, não dá para... O que eu faria é resolver o exercício com vocês, discutindo ideias, etc. Infelizmente, não dá para fazer isso, então pelo menos tente resolver o exercício primeiro antes de ver a resposta. Tá, então, primeiro exercício aqui. Eu quero fazer um programa que, dado uma lista de números, testa se todos são primos. Tá? Então vamos lembrar como é que eu testo se um número dado, P, é primo. Tá? Então, eu vou começar dizendo que eu acho que ele é primo e eu vou tentar possíveis divisores dele. Tá? Eu posso fazer... Eu vou fazer a versão que é um pouco mais lenta. Não, vou fazer a versão um pouco melhor. Então, eu vou começar com o possível divisor igual a 2. E aí, enquanto esse K vezes K for menor ou igual do que P, tá? Então, digamos aqui, P fosse igual a 10, né? E esse número for primo, eu achar que esse número é primo, na verdade, né? Se esse número P for divisível por K, né? Se o resto da divisão de P por K for 0, eu digo que ele não é primo. Tá? Então esse cara não é primo. Agora eu tenho que somar 1 no K para andar. Tá? E aí eu vou imprimir aqui o primo. Tá? Então só para mostrar, rodei lá embaixo, ele imprimiu false, né? Se eu colocasse 11, que a gente sabe que é primo,
imprimiu true. Tá? Então esse é o código que a gente já tinha visto. Mas agora o que eu quero é, dada uma lista de números, eu quero testar se todos eles são primos. Tá? Então, vamos ver, como é que eu lia uma lista de números? Na verdade, eu não precisaria ler a lista de números e guardar ela, tá? Poderia processar número a número, mas eu vou fazer isso só para a gente lembrar como usar a lista, tá? Então, deixa eu ler um número inteiro aqui, n, tá? Que é o tamanho da minha lista de números. E aí eu vou ler n números, certo? Por isso esse for i em range n. Aí eu vou precisar de uma lista aqui, então eu chamo de lista, começa vazia, e aí, só para ficar mais claro, vou fazer número é igual a int input digamos, próximo número, e aí eu vou dar append nesse número, tá? Poderia colocar todo esse comando aqui dentro e não ter essa variável número, tá? Depende do que você achar mais claro para você, tá? E aí aqui eu só vou imprimir a lista só para a gente ver. Então se eu falar, eu quero 3 números, acompanha o terminal aqui embaixo. Próximo número é 2, 5 e 9. Então a lista é 2, 5 e 9, que é o que a gente queria. Tá? E ele imprimiu esse true, que é desse pedaço desse código. Então tá bom, a gente tem aqui, a gente já leu a lista, né? Agora que a gente já leu a lista, a gente tem que passar por cada elemento da lista para testar se ele é primo ou não. Então, como que a gente escreve isso? For, digamos, x, ou na verdade p, em lista. Eu faço isso daqui. Para cada elemento da lista, eu vou começar admitindo que ele é primo, e aí eu vou testar para ver se ele é primo ou não, e vou imprimir true ou false aqui, tá? Então, se eu rodar, olhem aqui embaixo no terminal novamente, se eu colocar 3, e digitar 2, 5 e 9, 2 e 5 são primos, 9 não é primo. Mas note que o que eu quero é que você me diga se todos são primos ou não. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Todos primos, true. Tá? E aí, eu vou imprimir aqui no final se todos eles são primos. Tá? Agora, quando eu vejo um número que não é primo, mais parênteses aqui, o número não é primo, então todos primos é igual a false. Tá? Então agora a gente, então o que a gente está fazendo? A gente começa assumindo que todo mundo é primo, então é uma variável indicadora, que primeiro eu acho que todo mundo é primo, no momento que eu ver alguém que não é primo, eu marco como falso. Tá? Então vou executar aqui no terminal, então n igual a 3, se eu digitar 2, 5 e 9, ele imprime false porque não são todos primos. Se eu digitar n igual a 3, mas eu digitar 2, 5 e 13, ele imprime que todos são primos. Tá? Então, de certa forma, a gente tem uma variável indicadora aqui e a gente tem uma variável indicadora aqui. Tá? Comentários. Primeiro comentário é o seguinte, eu posso colocar um break aqui para que ele pare de executar a primeira vez que ele vê um número que não é primo. Tá? Esse break vai sair desse for e eu não vou continuar executando esse for. Tá? Então, só para deixar claro, vou imprimir aqui, ó, print testando p. Tá? Deixa eu tirar esse break que eu acabei de colocar só para mostrar o que o programa antes fazia.
Então, se eu colocasse aqui N3 e eu colocasse 8, 2 e 5, eu errei alguma coisa. Ah, desculpa, eu digitei errado aqui. N igual a 3, 8, próximo número 2, próximo número 5, certo? O que ele está fazendo? Ele testa o 8, testa o 2, testa o 5, certo? Essa linha executada 3 vezes, né? E imprime que é falso. Só que o primeiro número já não era primo, tá? Então o que acontece se eu colocar um break aqui? Esse break vai, a primeira vez que achar um número que não é primo, parar a execução desse laço do for aqui da linha 10. Tá? Então, mesma entrada, tá? N igual a 3, próximo número 8, 2 e 5, ele testa o 8 e descobre que o 8 não é primo e ele já nem testa o 2 e o 5. Tá? Então isso é uma coisa útil para o primo, para o break aqui. Esse break é útil para a gente para isso, para não ter que ficar analisando os outros. Tá? Isso é um comentário. O outro comentário é que a gente não precisava ter essas duas variáveis, né, primo e todos os primos. Dá para você usar uma variável só. Tá? Mas é uma coisa que eu digo para os alunos em geral é que variável é de graça. Se seu código é mais fácil de entender com mais variáveis, não tem problema. Tá? Bom, exercício 10. Faça o programa e conta quantos primos menores do que n existe. Bom, eu já tenho aqui um código que verifica se um número é primo ou não, certo? Então, deixa eu copiar esse código e colar aqui. Então, esse é o código que a gente acabou de usar para verificar se um número P é primo ou não. Tá? Então, basicamente, o que eu poderia fazer aqui é o seguinte, ler o número n, certo? E aí eu quero ver quantos primos menores do que n existem. Então, eu posso fazer for i em range de n. Eu quero menores do que n, então é range de n, não de n mais 1. Deixa eu chamar de p, for p em range. E eu vou verificar se esse número é primo ou não. Tá? E aí agora eu vou contar quantos eu vou ver que são primos. Então, depois de descobrir se o número é primo ou não, eu vejo que, né, de ter terminado de processar esse número e saber se ele é primo ou não, eu verifico. Se ele for primo, eu somo 1 nessa variável conta. Tá? E aí eu imprimo esse conta no final. E aí a gente roda aqui, olha aqui no terminal embaixo. Se eu falar em n igual a 10, ele está falando que eu tenho 6 números primos. Bom, a gente tem 2, 3, 5, 7 e... calma. 2, 3, 4 não é, 5, 6 não é, 7, 8 não é, 9 não é. Devia ter dado 4 e não 6. Então tem algum bug aqui no meu código. Bom, se tem um bug, o que a gente vai fazer é debugar. Né? Deixa eu apagar esses caras. Então, eu quero olhar a variável conta, eu quero olhar a variável p, n, primo e k. Tá? Bom, então a gente está executando, ele pediu para digitar um n, então n igual a 10. E conta começa com 0. Estou supondo que... tá, já achei o meu bug, tá?
estou verificando se 0 é um número primo. Tá? Então é isso que está errado. O meu range aqui não deveria começar em 0, deveria começar em 2. Tá? Note que é normal quando a gente está programando encontrar esses bugs. Tá? E às vezes algumas coisas passam batidas, a gente debuga ou faz o teste de mesa e a gente percebe o que está acontecendo. Tá? Então agora se eu digitar n igual a 10, ele me mostra 4, que é o que a gente esperaria, né? Porque é 2, 3, 5 e 7. Tá bom? Então isso é uma forma de fazer. Mas tem uma forma melhor de fazer, que é usar o crivo de Eratóstenes. Tá? Eu vou copiar ele aqui. E o que eu vou fazer é, ao invés de imprimir o número P, quando eu vejo se ele é primo, eu vou contar que eu vi um primo a mais. Tá? Então esse é o mesmo código do crivo de Eratóstenes, só que onde eu imprimia que o número P era primo, eu agora conto quantos números são primos e imprimo P. Tá? Então é a mesma ideia. E eu posso rodar aqui, digitar 10 e deu errado. Porque não é P que eu quero imprimir, é conta que eu quero imprimir. Então, 10 e imprime 4, porque tem 4 números primos de 2 até 10. Bom, agora tem esses exercícios, eles são bobos, assim, talvez, meio sem utilidade prática, mas eu acho que é interessante entender alguns conceitos através deles e vai ser útil daqui a algumas aulas também. Tá? A ideia por trás de resolver esse exercício não é o exercício em si. O que eu quero fazer é o seguinte, se você me der n igual a 5, eu quero imprimir um quadrado, eu sei que visualmente não parece um quadrado, mas eu quero imprimir 5 linhas com 5 colunas, cada coluna com um asterisco. Tá? Então eu vou ler esse número n e então o que eu quero fazer é imprimir esse quadrado. Tá? Então é basicamente simples. O que eu quero fazer eu quero imprimir n linhas, tá? Eu vou até chamar for linha in range. Tá? Então eu quero imprimir a linha 0, linha 1, linha 2 até a linha n-1. E agora eu quero imprimir cada coluna. Cada coluna vai ser um asterisco. Então eu vou fazer um for coluna in range de n. Tá? E aí eu vou imprimir esse asterisco. Tá? O problema é que se eu só der esse print asterisco, o que vai acontecer é que ele vai imprimir um asterisco por linha. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, olhem aqui no terminal. Se eu digitar 3, que deveria ser um quadrado 3 por 3, na verdade o que ele vai fazer é escrever 9 asteriscos. Tá? Um para cada linha e coluna, que daria 3 vezes 3, 9. Então, na verdade, eu preciso usar aquele end aqui e eu vou passar a string vazia para o end, porque eu quero dizer que não é para fazer nada após imprimir esse asterisco. Tá? E aí eu vou rodar de novo, vocês vão ver que não vai funcionar de novo. Porque agora, se eu digitar n igual a 3, ele imprime os 9 asteriscos na mesma linha. Tá? Porque o que eu quero fazer é, depois de imprimir cada coluna, né, eu quero imprimir, eu quero ir para a próxima linha. Tá? Então eu posso passar o print sem nada, isso significa ir para a próxima linha. Tá? E agora, se eu digitar n igual a 3, ele faz o que eu queria. Tá? 3 asteriscos por linha, 3 linhas. Né? E posso até fazer algo maior, do tipo n igual a 10, e ele vai fazer esse, entre aspas, quadrado.
Tá? Agora, o outro exercício é a mesma ideia, só que é um retângulo. Tá? Então, eu vou copiar esse código e colar. E a única diferença, e isso às vezes é uma fonte de bugs, é que esse for linha em range, ele está indo no range n, e às vezes a gente se confunde e coloca para a coluna o mesmo range n. Tá? Então, posso trocar por um range m aqui. Tá? Então, eu quero n linhas, m colunas. Tá? Então, eu só estou contando. Antes, linha ia de 0 até n-1. E coluna também ia de 0 até n-1. Agora, a linha vai de 0 até n-1. E coluna vai de 0 até m-1. Tá? Você vai ver que se eu executar esse cara aqui, por exemplo, eu posso pedir 3 linhas com 10 colunas. E ele vai imprimir esse retângulo. Tá? E por último, eu quero fazer um triângulo retângulo isósceles apoiado dessa forma aqui. Então, se você der n igual a 6, eu quero que vocês mostrem esse retângulo. Tá? O que esse retângulo tem? Esse retângulo tem... ele é, na verdade, um quadrado dividido no meio. Tá? Então, vamos ver duas formas de resolver esse cara. Então, eu vou copiar o código do quadrado aqui. Tá? E uma coisa que a gente podia fazer é o seguinte. Eu quero imprimir o asterisco só em colunas que são menores ou iguais a linhas. Certo? Porque o que significa? Na linha 1, na linha 0, desculpa, eu só quero imprimir a coluna 0. Na linha 1, eu só quero imprimir a coluna 0 e a coluna 1. Na linha 2, eu só quero imprimir a coluna 0, coluna 1 e a coluna 2. Então, o que eu sempre quero imprimir, eu quero imprimir um asterisco quando a linha... quando a coluna for menor ou igual à linha. Então, eu posso fazer isso aqui. If coluna for menor ou igual à linha, que eu vou imprimir o asterisco. Senão, eu não vou imprimir nada. Tá? Então, se eu rodar agora, para n igual a 5, eu tenho, né, ou n igual a 6, por exemplo, n igual a 6, vou ter exatamente essa figura que está aqui. Tá? Então, isso é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é arrumar esse range aqui. Né? Eu quero que esse range... Eu não quero colunas de 0 até n-1. Eu quero só as colunas que forem menores ou iguais à linha. Então, eu quero a coluna de 0 até linha mais 1. Tá? E aí, se eu executar aqui para n igual a 6, a gente tem o mesmo resultado. Tá? Então, isso é um padrão bastante comum. Você ter um for, que está fazendo alguma coisa, e dentro dele você tem um for, que o range desse for depende do valor dessa variável. Então, na primeira execução, coluna está no range de 1, na segunda execução, coluna está no range de 2, na terceira, no range 3, e assim por diante. Tá? Então, o quantas vezes esse for está sendo executado vai aumentando conforme linha aumenta. Tá? Bom, então por enquanto é isso em relação a comandos de repetição. E claro que a gente vai explorando todos esses conceitos agora durante o curso. Tá? A gente, com condicionais e comandos de repetição, a gente já consegue começar a fazer coisas mais elaboradas. Tá? Então, até a próxima aula.